Olá, ser de luz! Hoje eu quero compartilhar com vocês por que eu não converso com os meus parentes, com a minha família, pai, mãe, irmãos, periquito, papagaio, não converso. Por que eu deixei eles de lado? Porque são pessoas muito tóxicas. Eu fui criada num ambiente tóxico. Para começo de história, meu pai é quase 20 anos mais velho que a minha mãe. Então, e ele desenvolveu, tem traços de psicopatia. Nunca foi avaliado por um médico, mas eu fui estudar isso e ele tem traços de psicopatia. Então, nós somos em 4 irmãos. Desde sempre eu vi meu pai torturando a minha mãe, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Eu já peguei situações bem tensas fisicamente. E eu era a filha mais velha de 4 irmãos. Sou, né? Então, o que acontece? O meu pai tinha prazer em ver rixas e rivalidades entre os irmãos. Então, ele estava constantemente jogando os irmãos um contra o outro de forma sutil e sorrateira. E eu sempre sendo o modelo padrão para os meus irmãos. Eu tenho a minha mente, as minhas lembranças de infância apagadas do 0 aos 12 anos. Eu não lembro de nada do que aconteceu do 0 aos 12 anos. Eu tenho alguns flashes de memória, sabe? Mas não lembro. Mas eu lembro, esses flashes de memória são muito poucas coisas. Minhas irmãs lembram de coisas que elas tinham 2, 3 anos de idade. Eu não. Então, e ao mesmo tempo, ao que o meu pai sempre era o meu puxa-saco, eu tinha aversão a ele. Nunca gostei dos abraços, dos beijos, do cheiro dele. Sempre me causou um incômodo, uma náusea muito grande. Então, isso tudo me leva a crer que eu tive abusos também da parte do meu pai. Mas eu tive oportunidade de fazer PNL, de fazer hipnose para resgatar essas lembranças. Eu achei melhor não fazer. Por quê? Se o universo, Deus, achou melhor apagar isso da minha memória, não foi à toa, né? Então eu achei melhor deixar como é que tá, do jeito que tá, e deixar as minhas dúvidas em aberto e perdoar essas dúvidas, você tá entendendo? Então o que acontece? O meu pai, ele sempre jogou meus irmãos uns contra os outros e contra minha mãe. É uma coisa assim, muito doentia, sabe? E isso se arrastou para a vida adulta. Então, os meus irmãos acabaram desenvolvendo de mim inveja e ciúme por causa dessa essa rivalidade que meu pai gerava, né? Instigava entre os irmãos. Eu sempre amei muito os meus irmãos e fiz tudo por eles. Tudo que estava a meu alcance para fazer, eu meio que absorvi, desde os meus 12 anos, a responsabilidade de mãe dos meus irmãos. Então, eu sempre cuidei. Até os meus 33 anos de idade. Então, dos 12 aos 33, daí 21 anos, né? Por 21 anos, eu cuidei dos meus irmãos como se fossem meus filhos. Mas aí, o que acontece? Eu sempre via muita hostilidade deles comigo. Por mais que eu fizesse, por mais que eu demonstrasse amor, tinha uma inveja, tinha uma hostilidade que foi a mesma gerada pelos meus pais, tinha da parte deles comigo. Então, por mais que eu tentasse estar próximo, eles só me procuravam quando precisavam de mim. Eles me tinham como como que eu vou dizer? Um caixa eletrônico. Então, na hora que precisava de dinheiro, era deles. E não era chegar assim e falar, você pode? Não, eu preciso de tanto. Então, eu tinha que me virar em trocentas para poder arrumar o dinheiro. E eu arrumava. Eu tinha amigas que falavam assim, você é besta. Ninguém faz isso que você faz pelos seus irmãos, não. Só que eu sentia que era minha obrigação fazer. E eu fazia. Até que chegou um tempo, na época do meu casamento, que eu fui chamar minha irmã para o filho dela ser pajem, e ela me tratou com bastante hostilidade e inverteu isso. Colocou como se eu não quisesse que o menino fosse meu pai, sendo que eu fui atrás dela para ser. Umas coisas muito doidas. Então, ela não foi no meu casamento, e tá tudo certo, sabe? Mas a partir dali, eu me afastei, porque eu achei abuso, sabe? Eu achei muito abuso. Fiquei um bom tempo longe, acho que
uns 7 anos afastada ou mais. E aí acabei uma situação, acabou me aproximando, falei, vou tentar de novo. Só que nessa tentativa, eu vi que não dava mais para tentar, porque não ia mudar, sabe? E nada muda se eu não mudar, as pessoas não querem mudança. Então, eu quero paz, eu quero sossego na minha vida, eu não quero ser explorada nunca mais, eu não quero hostilidade comigo, eu não quero falsidade, mentira, eu não quero exploração. Então, eu optei por me manter distante. O meu pai morreu há coisa de 1 ano atrás. Há muitos anos eu já não o via. Então, assim, a única coisa que eu consegui fazer por ele foi orar, pedindo a Deus que todas as maldades que ele fez em vida, que ele pagasse essas maldades, e como eu acredito em reencarnação, que na próxima reencarnação ele viesse uma pessoa boa. Porque na minha visão, dentro do que eu enxerguei dele como pai, ele foi uma pessoa terrível. Então, assim, eu não tenho ele como uma referência de um bom pai, né? Então, a gente passou muitas necessidades com ele, porque ele queria que fosse assim. É uma coisa, assim, muito doida, sabe? Se tinha, assim, uma casa para morar, para alugar, X e Y, as duas casas é o mesmo valor, mas uma no lugar bom, uma no lugar ruim. Ele escolhia a casa no lugar ruim para colocar gente, sabe? Então, eram umas coisas, assim, muito doidas. E a minha mãe, em contrapartida, ela sempre foi narcisista, até hoje. E ela tá sempre preocupada com ela e o mundo dela, tudo gira em torno dela. E eu também, ela se afastou de nós quando ela se separou, eu tava com 21 anos. Eu acho que ela aguentou até muito, sabe? E eu honro ela. Falo, mãe, olha, você foi uma guerreira para aguentar tanto tempo no meu pai por causa de nós, né? Porque ele sabe que de fato era isso. De bem ou mal, era por causa de nós que ela tava ali com ele, dos 4. Então, quando ela se separou, ela foi embora para a terra dela e lá ela ficou. E ela não teve contato com a gente, ela simplesmente foi seguir a vida dela. E foi assim até bem pouco tempo atrás, que então ela entrou em contato comigo, mas não era para dizer, filhinha amada, não, eu tô separando aqui do meu terceiro marido, que eu tô aqui no sei lá onde, e tem como arrumar um canto aí perto de você? Você tá entendendo? Interesse. Não era porque ela tinha amor por mim, porque ela viu em mim uma forma de colar. Aí então, o que eu disse pra ela? Falei, olha só, você tá longe da gente há tantos anos e agora você se aproxima simplesmente porque você quer que eu arrume um canto para você morar. Volta pra tua terra, por meio dos seus parentes, porque é lá que você tem que estar. Foi lá que você sempre quis estar e sempre esteve. Então, siga seu rumo. Eu não vou arrumar nenhum lugar aqui perto da minha casa para você. Não vou. Entende? Então, isso foi o que aconteceu. Ela seguiu o rumo dela e tá tudo certo. Mantive contato com ela por WhatsApp por algum tempo, mas ela mesma me bloqueou e me excluiu do nada. Do nada. Eu não fiz nada. Não briguei, não xinguei, não esculhambei, até porque eu a perdoei por toda a omissão como mãe ao longo de toda essa jornada. Perdoei mesmo, de coração sincero, não sinto raiva, ódio, rancor, nada. Pelo menos eu sinto gratidão, sério. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu passei com o meu pai, com a minha mãe, tá chovendo, tá? Espero que não atrapalhe o vídeo. E com os meus irmãos, eu não seria quem eu sou hoje. E eu gosto de quem eu sou, eu gosto de quem eu me tornei. Então, em tudo dá graça. Você tem que agradecer por tudo, porque tudo contribui para você. Todas as coisas cooperam para o bem, diz lá a Bíblia. Então é isso, a gratidão. Só que eu não quero contato, porque são pessoas que me fazem mal. São pessoas que não me agregam valor, só querem me explorar, só querem ficar com picuinha, com coisinha assim que não faz sentido pra mim, entende? Então, eu deixei que a vida seguisse o rumo, me distanciei, minha mãe, no caso, ela mesma que se distanciou de todos os filhos, meu pai também, ele que se distanciou de todos, e eu fiz questão de manter isso, sabe? Será que é assim? Ótimo, tá? Que bom. E seguir minha vida. Sigo minha vida, tenho meus filhos. Para mim, a minha família são os meus filhos. Os meus filhos são tudo para mim, são o que eu sonhei. Desde os meus 12 anos eu sonhei em ser mãe de 2 crianças, e eu sou mãe de 2 crianças que são uma bênção. Para mim são meus filhos minha bênção.
Os parentes, do lado de pai e do lado de mãe. Como meu pai tem um perfil psicopata, ele era do Espírito Santo e minha mãe do Acre. Quando eles se casaram, no dia que eles se casaram, ele levou ela para o sul, não tinha nada com nada. E dali, a gente rodou 5 estados brasileiros, trocando de cidade em cidade. Mais de 20 cidades a gente morou. E com isso, ele fez questão de nos afastar de parentes. Então, eu não tenho vínculo com parentes. E os poucos contatos que eu tive com parentes, não foi bom. Então, eu optei a manter longe, me manter longe. Eu falo que quase que sou filha de chocadeira, porque eu não tenho esse vínculo familiar, nunca tive. Eu sou uma pessoa totalmente fora do padrão, não tenho. O que eu tenho são anjos, que eu falo que Deus me envia na hora, nos momentos que eu preciso, que em situações pontuais me ajudam. Alguns permanecem por longa data. Tenho amigas de 25, 30 anos e são super amigas, sabe? A Bíblia fala amigos mais chegados que irmãos. É fato, amigos mais chegados que irmãos. Então, não se sinta culpado se você também vive uma situação semelhante à minha. Porque é preferível você ter paz do que você viver no meio de, porque eu tenho, pra seguir um padrão, porque eu tenho pai, mãe, irmãos. Mas eu vivo em pé de guerra. Pra quê? Eu quero ter paz na minha cabeça. Eu quero ter paz. Tenho raiva deles? Não, de forma nenhuma. Só acho que cada um tem que seguir seu rumo. Honro meus pais, meu pai e minha mãe, mesmo eles sendo do jeito que são, porque eles são o que eram. Então, eu honro porque através deles eu sou quem eu sou. E eu gosto de quem eu sou. Entende? Então, eu honro eles assim. Oro para que Deus conserte os corações deles. Meu pai morreu, então, como eu acredito em reencarnação, que ele possa reencarnar uma pessoa melhor. Minha mãe ainda está viva. Oro para que também possa ser transformada, se não nessa vida, numa outra. E amém, tá tudo certo, sabe? É a vida que segue, não exploro ninguém, não fico xingando pra ver, sabe? Com ódio, com rancor deles, de forma nenhuma. Eu sou extremamente grata por ter sido criada por eles. Eu escolhi esse pai e essa mãe quando eu reencarnei. Eu escolhi ter eles como meus tutores iniciais de vida, porque eu tinha algo a aprender ali, liberar perdão, ter uma vida mais leve, mais tranquila, apesar de, sabe? Apesar de você ser feliz. Então é isso. Espero que esse vídeo possa trazer paz ao teu coração, que também não, assim como eu, é afastada dos seus parentes. Não se sinta culpada por isso. Faz parte da vida. Agradeça por tudo, ressignifique tudo e siga a sua vida em paz no seu coração. Faça o seu melhor. Para os seus filhos, para os seus amigos que você acaba abraçando como sendo seus parentes, e tá tudo certo, tá bom? Se você quiser compartilhar a sua história semelhante com a minha aqui nos comentários, eu vou ficar mega feliz, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau, tchau!